A história das favelas no Brasil. As favelas fazem parte da história urbana e social do Brasil, surgindo como resultado de processos complexos de desigualdade econômica, exclusão social e urbanização acelerada. Essas comunidades, marcadas por construções informais e pela falta de infraestrutura básica, são reflexos das dificuldades enfrentadas por parcelas significativas da população brasileira ao longo do tempo. O termo favela teve origem no final do século XIX, durante a Revolta de Canudos, na Bahia. Os soldados que retornaram para o Rio de Janeiro após a guerra se instalaram em um morro próximo ao centro da cidade e o apelidaram de Morro da Favela, nome inspirado em uma planta espinhosa que crescia na região de Canudos. Com o tempo, essa denominação passou a ser usada para descrever comunidades urbanas caracterizadas por ocupação irregular. O crescimento das favelas está diretamente ligado a fatores como a migração em massa de trabalhadores rurais para as cidades durante o século XX, a falta de planejamento urbano e as políticas de exclusão habitacional. Desde então, as favelas se multiplicaram em grandes metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife, tornando-se um aspecto marcante do cenário urbano brasileiro. Apesar dos desafios enfrentados, as favelas são também espaços de cultura, criatividade e resistência. Elas abrigam uma rica diversidade de expressões artísticas, música, dança e práticas comunitárias que muitas vezes ganham projeção nacional e internacional. Explorar a história das favelas do Brasil é essencial para compreender as desigualdades históricas do país, mas também para valorizar a resiliência e a força de seus moradores na construção de suas comunidades. O Morro da Providência, situado no coração do Rio de Janeiro, é amplamente reconhecido como a primeira favela do Brasil. A origem do Morro da Providência está intimamente ligada à Guerra de Canudos, um conflito que aconteceu entre 1896 e 1897 no interior da Bahia. Após a vitória do exército brasileiro contra os seguidores de Antônio Conselheiro, os soldados que participaram da guerra retornaram ao Rio de Janeiro, sem as promessas de pagamento ou moradia cumpridas. Sem opções, muitos desses veteranos começaram a ocupar terrenos abandonados e elevados próximos ao centro da cidade, como o Morro da Providência. O nome inicial foi de Morro da Providência, em referência à providência tomada por conta própria pelos soldados egressos da guerra. Esses soldados posteriormente batizaram o local de Morro da Favela, em alusão à planta faveleira, típica da região de Canudos. A planta espinhosa crescia em abundância nos arredores do campo de batalha, e o nome acabou sendo atribuído à nova ocupação, marcando o surgimento da primeira favela do Brasil. Além dos soldados, ex-escravos recém-libertados após a abolição da escravidão em 1888 também encontraram no Morro da Providência um refúgio. Sem acesso à moradia nas áreas urbanas, muitos ex-escravos foram empurrados para os morros e periferias, criando uma mistura de diferentes grupos marginalizados na favela. A falta de oportunidades de trabalho formal e a discriminação racial agravaram ainda mais as condições de vida dessas populações, que viviam em habitações precárias e improvisadas. Ao longo dos primeiros anos do século XX, o Morro da Providência cresceu significativamente, à medida que mais pessoas sem acesso à moradia digna continuaram a chegar. O crescimento desordenado do morro refletia a falta de ausência de políticas públicas eficazes e planejamento urbano para atender às necessidades dos moradores. Com casas construídas de forma improvisada e em terrenos íngremes e instáveis, a comunidade enfrentava constantes desafios, como deslizamentos de terra e inundações, especialmente durante a estação chuvosa. As condições de vida no Morro da Providência eram marcadas pela ausência de serviços públicos essenciais, como água potável, eletricidade e saneamento básico. Os moradores viviam em casas feitas de materiais simples e enfrentavam a constante ameaça de despejos e remoções forçadas. A precariedade das habitações e a falta de infraestrutura aumentavam os riscos à saúde, com surtos frequentes de doenças como cólera e tuberculose. A Providência também se tornou um reflexo da urbanização desigual do Rio de Janeiro, onde as elites ocupavam os terrenos planos e bem localizados, enquanto os pobres eram forçados a se estabelecer nas encostas dos morros. O morro se tornou um símbolo da pobreza urbana e da marginalização social no Brasil, um contraste gritante com a opulência dos bairros vizinhos mais abastados. O Morro da Providência também contribuiu significativamente para a formação da identidade cultural do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. Além do samba, a favela foi palco de diversas manifestações culturais, como blocos carnavalescos, festas populares e movimentos artísticos.
A riqueza cultural da Providência tornou-se uma marca registrada das favelas brasileiras, desafiando a visão estigmatizante e negativa que muitos tinham dessas comunidades. A partir das décadas de 80 e 90, a violência nas favelas cariocas se intensificou, em grande parte devido à ausência do Estado e expansão do tráfico de drogas. O Morro da Providência, como muitas outras favelas do Rio de Janeiro, tornou-se palco de confrontos entre grupos criminosos e a polícia, agravando ainda mais as condições de vida dos moradores e reforçando o estigma negativo associado às favelas. Nas últimas décadas, o Morro da Providência tem sido alvo de projetos de urbanização que visam melhorar as condições de vida dos moradores e infraestrutura da favela. A implementação de programas como o PAC Favelas, por exemplo, trouxe investimentos em habitação, saneamento e segurança para a comunidade. Embora muitas dessas iniciativas tenham sido criticadas por não atenderem plenamente às demandas dos moradores,